Muito bem, bom dia a você que está conosco aí ligado pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Estamos começando agora o Fé e Café, esse programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Muito bem, maravilha. E nós estamos aqui com o pastor Vicente e o pastor Miguel para mais um Fé e Café. E hoje o nosso tema ele é muito interessante, né? Os dons. Eita. Para que será que Deus deu os dons para a sua igreja? Essa é a pergunta. Qual é o motivo? Por que nós recebemos dons para a nossa igreja? O que são os dons? Para quê? Para que dons? Né? Para tudo ter um objetivo. Nosso Deus ele não faz nada por acaso. Nada. Então ele deu os dons à sua igreja, mas nós vamos saber por que ele deu esse dom. Por quê? O que ele estava pretendendo? Quem é que dá esses dons? Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. O pastor Vicente vai fazer a nossa oração e o pastor Miguel irá ler o nosso texto. Amém. Senhor, muito obrigado por esta manhã de quinta-feira, 11 de dezembro. Que o Senhor nos abençoe, tal como o Senhor tem feito todos os dias, particularmente nesse momento que estamos reunidos para o Fé e Café, esse devocional que transmite, reflete, aplica e vive a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossos olhos, mente e coração, para que possamos contemplar toda a dimensão, toda a Tua vontade, todo o Teu querer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, no perdão dos pecados. Amém. Amém. Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Sabemos que esse assunto vai um pouco mais além, mas acreditamos que esse seja duas perícopes, dois versículos que nos leva a abranger um pouco, falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Você que está aí nos rios de Amazonas, nas fronteiras, nos bairros de Manaus, ou até mesmo em outro estado, você pode compartilhar conosco aí e receber uma porção da palavra de Deus para você nesse café. Muito bem. O Senhor, ele deu a nós, pastor Vicente, nos deu os dons. Nos deu os dons. Que dons são esses? O que é isso? Às vezes a pessoa fica perguntando, o que é esses dons? Qual foi, né? O que é os dons do Senhor? A palavra dons, ela significa uma capacitação espiritual para que nós possamos desempenhar os ofícios que o Senhor determinou para cada um de nós. Ele tem um propósito, ele tem uma intenção de todos aqueles que são chamados, todos aqueles que Cristo derramou o seu sangue na cruz. Nós temos essa objetividade, não nossa, mas de Deus. Então, dom, essa qualificação, ou dons, essas qualificações que Deus nos dá, né, para o desenvolvimento dos nossos ofícios. Boa. Muito bem, né? Pastor Miguel, aqui diz que ele mesmo concedeu algo, né? Digamos assim, quem concede é Deus, não sou eu que chego lá e determino, não, é o Senhor que dá isso a Ele mesmo. Exato. Pastor Wesley, o que acontece, amados irmãos? O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, ele disse que o Senhor Jesus, ele concede, como o pastor Vicente bem disse aqui, capacitações espirituais para que na igreja seja utilizado para edificação dos membros do corpo, que a igreja é o corpo de Jesus. E ele aqui no texto diz que a uns o Senhor concedeu como apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, na igreja do Senhor há espaço para todos aqueles que querem primeiro trabalhar. Porque o Senhor Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores, né? Até eu tenho um amigo meu que ele é um pastor cearense. Ele sempre diz assim para mim: Miguel, como disse Jesus, né? A seara é grande, mas os cearenses são poucos. Então,
Esses dons aqui, meus amados irmãos, são capacitações, como o pastor Vicente bem disse, para que nós possamos abençoar o povo de Deus. Por exemplo, você tem um dom. Qual é o dom? Quem sabe você tem o dom de ensino, né? Você pode ter o dom lá em 1 Coríntios 14, que pode ser discernimento de espírito. Você pode ter um dom de cura. Você pode ter o dom de interpretação de línguas e por aí vai. Mas para que serve isso? É para a gente ganhar visualizações, likes e palmas? Não, pelo contrário, é para utilizar no reino, na igreja, para edificação. Porque olha só, lá no versículo 12, ele diz assim, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso é utilizado para que eu, nós, você, cheguemos à medida de quem? De Jesus Cristo. Ele é a nossa medida. Ele é, conforme Hebreus 12 disse, o alvo em que nós temos uma corrida a seguir e a perseguir, olhando para Ele firmemente, que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Então, todas essas capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus é para que nós possamos nos derramar na vida dos irmãos, né? E, como o pastor Jorge disse, é Deus quem dá, não é eu que escolho. Não, eu acho tão bonito esse dom aqui, acho tão legal esse dom de profecia, esse dom aqui do apostolado, esse dom aqui de fazer maravilhas. Não, é Deus quem dá, segundo a sua boa vontade, para edificar a sua igreja. Né? Muito bem, muito bem. E olhando primeiramente aqui para o versículo 11, a gente observa que ele mesmo foi que concedeu, ele deu, ele entra aqui alguns, eu não sei na versão de vocês aí, mas aqui está alguns para apóstolo. Quer dizer, não são todos apóstolos. Não é. Não são todos. Há um critério, pastor Vicente, para ser o apóstolo? Apóstolo? Nós vamos dar uma passeada também, quando Paulo está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 em diante, para a gente compreender o que é que nós estamos tratando aqui. Ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade, ou variedade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dado, aí ele vai explicar aqui, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, ou seja, o Espírito está fazendo essa operação, ele que está capacitando. E ele continua, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outros operações de milagres, e a outro profecia, e a outros discernimento de espíritos, e há uma variedade de línguas, e a outros capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, é Deus que capacita-nos nessa questão. O pastor Miguel já falou com muita propriedade quando disse, não é eu que escolho, mas é Deus que escolhe. Agora, nós devemos buscar a Deus para saber, ou então quem está próximo de nós, para saber qual é aquela habilidade que Deus nos deu, porque muitas delas, eu acredito que elas estão ainda... como é que eu vou dizer? Latente, né? Estão ali adormecidas, vamos colocar assim, né? E se precisam ser despertadas. Deus já colocou, mas está lá. Você nem sabe que você tem aquele dom, mas está lá. E aí, com o desenvolvimento da palavra, você na palavra, a vida no cotidiano, você vai aflorando, isso vai nascer, isso vai despertando. Até Paulo, né, pastor? Ele falou para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, né? Exatamente. Então, você falou uma coisa muito boa, que a gente precisa levar. Você também, você que está aí conosco, todos nós recebemos da parte de Deus essa qualificação. Amém. O pastor, amigo meu, pastor Vicente, disse que não existe crente sem dom. Qualquer crente tem um dom. Mas não sei qual é o dom. O seu dom pode ser o dom do socorro. Sim. É o dom de socorro, ou seja, socorrer alguém em suas necessidades, né?
Porque Tiago também fala que a verdadeira religião, olha só, o pessoal condena a religião, né? Isso aí, lindo. Olha só, a verdadeira religião... Acho que é Tiago 4, né? É Tiago 4, exatamente. É o quê? Visitar os órfãos e as viúvas E os necessitados e apartar-se da iniquidade. Maravilha. Então, irmãos, nós temos que fazer isso, usar as nossas vidas para engrandecer o nome de Jesus e abençoar a igreja. Porque, olha só, se você observar bem, pastor Jorge, pastor Vicente, a gente estava comentando aqui antes, nos bastidores, quem somos nós, meus irmãos? Avalie bem, avalie a sua vida. Quem é você? Como diz um amigo meu, quem sou eu na fila do pão? Meus irmãos, Deus me tirou como diz lá o salmista, de um poço de lama e perdição. Eu andava por lugares tortuosos, malucos, lugares tenebrosos, mas o Deus Todo-Poderoso, amoroso, me resgatou, porque eu estava morto. Ele foi lá, me resgatou, tirou de um poço de lama e perdição e colocou os nossos pés na rocha. Mas por que ele fez isso? Para que a gente possa abençoar também a outros. Né? Como diz o profeta Ezequiel, pela boca do Senhor, dizendo, olha, ele nos constituiu como atalaia. O que a gente está aqui, atalaia? É aquele que está em cima do muro da cidade fortificada, vendo quem está trazendo perigo. Olha, está vindo perigo, vamos, se salvem, por favor. E a nossa mensagem é essa, busquem a Deus, o tempo está próximo, arrependei-vos. Então, por quê? Porque nós tivemos essa oportunidade e por causa dos dons, da habilidade que Deus nos deu, por exemplo, o pastor Vicente utiliza o ministério Geração de Ouro. Deus deu a habilidade dele trabalhar. Não deu só para ele, não. Deu para mim, deu para o pastor Jorge, mas ele está utilizando para o quê? Para abençoar esta faixa etária maravilhosa de nossa igreja e da sociedade, com conteúdo cristão, educativo, legal, de proteção. Para quê? Para edificar. E você também, você foi abençoado por Deus para abençoar alguém. Sim. Porque eu fico muito preocupado, pastor Jorge e pastor Vicente, é que aquela parábola dos talentos, o Senhor chegou, reuniu e deu um talento para um, deu 2 para outro, deu 5. Aí no final ele veio pedir as contas, porque ele é o dono e ele é poderoso e pode fazer isso. E o que recebeu só um talento chegou e disse, olha, Senhor, eu tive medo, não fiz nada, está aqui o teu talento. Eu disse, rapaz, tu é doido, é? Tu recebeu toda essa bênção e não trabalhou nele. E tem gente, pastor, que é cheio de talentos, dado por Deus, foi lavado, foi purificado, foi transformado e não faz nada. Mas vai chegar aquele dia, o grande dia que o Senhor vai fazer uma pesquisa. E ele não vai fazer uma pesquisa no atacado, não. Ele vai fazer no varejo. Jorge, Miguel, Vicente, e você? O que você fez com o seu talento? Maravilha. Então, olhando para isso que o pastor Miguel entrou agora, nós observamos uma coisa aqui, interessante. Há dons para a igreja e há dons naturais. Quando nós falamos assim em habilidades, né? Aptidões. Há aquelas que é para o homem viver, o carpinteiro, o mecânico, o músico, o poeta. Pode não ser da igreja, pode não ser... Porque ele fala aqui, para o aperfeiçoamento dos santos. Sim. Né? Quer dizer, os dons que Deus dá, Deus equipou, o Senhor equipou a sua igreja, né? Para ela se aperfeiçoar, para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí nós vemos assim 3 características, né? Deus deu dons para o santo, para o desempenho do ministério. Uhum. Nós observamos aqui, hoje, aqui ele falou logo no começo, ele deu uns para apóstolos, né? E tem as regras para ser um apóstolo. Sim. Existe um ministério apostólico. Sim. Né? Na verdade, pastor Jorge, nós sabemos aqui, pastor Vicente também, o apóstolo, a etimologia da palavra é aquele que é enviado, né? Óbvio, os primeiros apóstolos, como é que eram os apóstolos?
os apóstolos mesmo, foram aqueles que viram a Jesus, participaram do seu ministério e foram testemunha da ressurreição. Aí você diz assim, mas hoje tem apóstolos, mas não como aqueles lá de fora, lá de trás. Pode ser, digamos assim, um apóstolo como aquele médico da China, que era um médico inglês que foi para a China, esqueci o nome Que andava dele. descalço? Dos pés sangrentos? Não, esse daí não, esse é outro, é o Sadhu Sudasi. Mas tem um médico inglês que ele foi missionário na China, que ele era considerado um apóstolo para a China. William Carey também foi o apóstolo das missões modernas. Ou seja, o nome dado significa aquele que foi enviado para determinado lugar. Por exemplo, o pastor Eustáquio pode ser considerado um apóstolo para a evangelização Solimões. nos Solimões, ou seja, porque ele foi enviado. Então, esse dom, é claro que ele existe, mas nós temos que fazer essas distinções, né? Os apóstolos. Mas tem muitos apóstolos hoje aí que se designam apóstolo, que não tem nada a ver com apóstolo, eles só querem o título. Mas para que foram dados esses dons? Esses dons, irmãos, foram dados para serviço. Não foi para ostentar grau de importância. Como que dizer, não, o apóstolo é maior, o profeta é menor e o pastor leva a vassoura. O espírito é o mesmo, como diz o pastor Vicente. E nós vimos aqui, há uma confusão entre ministério e dons. Ele cita outro aqui, outros para profetas. Pastor Vicente, existe o ministério de profeta hoje? Toda vez que você abre a boca, que você proclama a palavra de Deus, você está fazendo o ministério profético. Amém. Porque você está proclamando a palavra de Deus. Muito É a revelação bem, de Deus. maravilha. É somente não existe isso. aquele profeta do Antigo Testamento. Não, esse aí acabou. Esse aí acabou. Não existe mais. A revelação já foi fechada. Isso, tá? é o que diz. Ela está aí dentro da Bíblia. Né? Então, quando nós queremos ver as profecias, elas estão dentro das Escrituras. E quando nós queremos falar profecias, nós abrimos as Escrituras e fazemos a leitura. Pronto. Aleluia. É isso. Muito simples. bem. Veja bem você, que nós estamos vendo por etapas aqui, né? O ministério dos apóstolos, que estavam com Cristo, o ministério dos profetas, que existe hoje de uma outra forma, pregação da palavra, e existe um bem latente. Aliás, pastor Miguel, 2, aqui, nosso tempo está acabando, outros para evangelistas e ainda outro para pastores e mestres. Eu creio que aí a gente chega nessa parte que fala do crescimento e aperfeiçoamento dos santos para um bom desempenho e para a edificação do corpo de Cristo. É um ministério de ensino, um ministério da condução. Como é que você vê esse setor, Pastor, o ensino, por sinal, deixa eu puxar uma brasa para a nossa sardinha, né? Aqui nós temos o SEI, Sistema de Ensino Integrado em nossa igreja, onde nós temos várias classes, começando lá do Conhecendo a Nova Vida, Conhecendo a Jesus, Conhecendo a Nossa Fé, aí depois tem Conhecendo as 4 Estações, Conhecendo a Nossa Liderança, aí tem estudo do Velho Testamento, estudo do Novo Testamento, tem as classes da teologia reformada. Então, a nossa igreja, baseado neste princípio, busca o aperfeiçoamento dos santos, busca o quê? Utilizar todos esses dons que Deus derramou na comunidade, porque hoje, aqui nós temos em nossa igreja pastores e mestres. Aqui também nós temos profetas, como bem disse o pastor Vicente, que nós abrimos a nossa boca para profetizar o quê? A palavra do Senhor e para abençoar a igreja. Então, nós não podemos esquecer jamais, voltando o que Paulo apóstolo estava ensinando, é que o fim de todas essas qualificações, esses dons, esses carismas, são dados para edificar a igreja. É por isso interessante, pastores, que quando Jesus diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Aí passou por lá 3 tipos de pessoas: um sacerdote, um levita
e um samaritano. O samaritano era A bagaceira. a bagaceira. Ninguém dava valor para ele, era um pária. Então, o homem do culto, o homem da lei, não quis saber. Mas aquele homem, ele conhecia o hebraico, possivelmente falava o grego, possivelmente falava o latim, o romano, porque vivia na comunidade de Israel. Mas ele não utilizou tudo aquilo que ele sabia e podia, porque a lei dizia que tinha que cuidar do necessitado, do pobre, da viúva e por aí vai, e passa de lado. E o levita também era um homem que foi ensinado a como cuidar do culto, mas ele estava mais interessado em cuidar do culto, das suas movimentações religiosas, do que atender no chão da vida. E aquele homem que passou por lá, chamado samaritano, um pária, ele não era um homem de letra, ele não era um homem de conteúdo poderoso, mas ele era um homem que tinha um coração do espírito da lei. Ele abençoou. Por quê? Porque ele tinha vida, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha montaria e tinha disposição para carregar aquele homem que estava vítima de salteadores, de ladrões espancados no meio do caminho. O que isso me ensina, pastores, principalmente? É que eu tenho que utilizar bem aquilo que Deus me dá. Sabe aquela história que o cidadão tem um carro e coloca um slogan: propriedade exclusiva de Jesus. Aí o irmão na igreja necessitado disse: você pode me dar uma carona? Ele disse: onde é que você mora? Um local bem longe aí. Puraquequara, exemplo, aqui um local longe aqui na nossa cidade. Aí eu chego com ele e diz: não, então completa com R$50 o meu tanque. Mas, poxa, por que eu vou fazer isso? Se Deus me deu um carro bom, Deus me deu um tanque pela metade, que eu posso ir e voltar e ainda rodar bastante, para que eu vou sobrecarregar o outro se eu posso ser o amém de Deus com aquilo que Deus me deu para se derramar? É isso que Paulo está dizendo, que nós devemos utilizar esses dons para a glória de Deus e edificar a igreja. E aí, pastor Jorge, antes de nós encerrarmos, o que o pastor Miguel está falando não é uma retórica, não é uma fala vazia. Eu já vi ele fazer isso comigo. Uma ocasião, minha filha estava num prego no carro por aí, eu estava sem carro, não sabia nem como é que eu ia, né? Talvez de Uber, né? E aí ele chegou comigo: não, eu vou te levar. E é totalmente fora de rota. Era do outro lado da rota dele. Ele foi lá, deu toda aquela volta. Ainda queria me dar dinheiro. Aí, não me lembro disso. Para botar gasolina, rapaz. Sim, mas aí era minha obrigação, né? Também, né? Aí você não pediu. Aí era o nosso desejo de não ser tão pesado, né? E nos deixou até lá. Então não adianta você falar aquilo que você não vive. Porque se você assim age, você não passa de mais um fariseu do século XXI. Só isso. Ou seja, sepulcro caiado, bonito por fora, pintoso por fora, cheirosinho, mas por dentro pura podridão, né? De alma e de espírito, o que é pior, né? Mas ali, pastor, já para a gente encerrar também aqui, só para a gente completar aqui essa mensagem maravilhosa, nosso tempo já foi embora, a gente sabe disso. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Verso 13 aqui, tá? Aí, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Atenção, isso aqui é maravilhoso, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Essa semana eu conversando com uma senhora, ela disse assim: pastor, estou maravilhada, estou há tão pouco tempo aqui, tenho escutado umas palavras tão lindas de vida, e outro dia eu gostava muito de ouvir mensagens na televisão, mas aquilo que o senhor nos ensinou, eu fui a olhar, e quando o camarada começou, assim mesmo ela falou, começou a falar, eu fechei, fecha, que isso aí é heresia, ou seja, é coceira no ouvido. Ela fala assim mesmo, pura coceira no ouvido, conversa mole para boi dormir, ela completou. Então, está cheio de engano por aí, está cheio de veneno. É o evangelho que não é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Satanás, né? O outro anjo que não é de luz, que está proclamando esse evangelho que faz coceira no ouvido, que não fala de pecado. Verdade. E
dimensão que nós estamos tratando aqui da palavra, que é tratada aqui todos os dias, pela manhã, de segunda a sexta, nos cultos, nos dá essa segurança do crescimento espiritual. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui não é jargão político, isso aqui é a palavra de Deus. Amém. Pura na essência. Obrigado. Boa noite. Muito Eita, obrigado. Boa noite, né? Falei bom dia. Bem, então fica assim. Os dons é para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, aperfeiçoada, né? Aperfeiçoada como no corpo de Cristo. Amém. Né? E que Deus nos abençoe e que Deus derrame graça sobre cada um dos irmãos, você que está aí conosco aí, e que o Senhor Deus levante seu rosto sobre você e lhe abençoe e te dê tudo aquilo que tu necessite, em nome do Senhor Jesus. Olha, meu querido, bom dia e até a próxima.